Imagina só um livro com 4,6 bilhões de anos de história. Essa é a biografia do nosso planeta, a Terra. Só que ela não foi escrita com tinta e papel, mas em pedra. E se a gente pudesse ler essa história? É exatamente isso que vamos entender aqui. Como a ciência aprendeu a decifrar o passado do nosso planeta. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que se lê uma história que não tem uma palavra sequer? A melhor forma de pensar nisso é enxergar a geologia como a maior investigação criminal de um caso arquivado que existe. Os cientistas são os detetives e as pistas estão por toda parte, escondidas nas rochas bem debaixo dos nossos pés. E tudo começa com uma ideia, na verdade, bem simples. Dá uma olhada nessa armadilha de sedimentos. Do mesmo jeito que esse cilindro captura as partículas que vão se depositando no fundo, os lagos e oceanos da Terra fazem exatamente a mesma coisa, só que numa escala de bilhões de anos. É como se cada camada fosse uma página, e todas juntas formam o livro de histórias mais antigo do universo. Beleza, então vamos mergulhar na primeira parte da nossa investigação. Para conseguir ler essas camadas de rocha, os geólogos usam uma ciência fundamental chamada estratigrafia. Pensa nela como se fosse a arte de decifrar a ordem correta das páginas nesse livrão de pedra da Terra. A base para tudo isso veio de uma sacada genial de um geólogo do século XVIII, o James Hutton. Ele percebeu que os mesmos processos que moldam a Terra hoje, tipo a erosão de um rio ou a erupção de um vulcão, também aconteciam no passado. Ou seja, as leis da natureza não mudam. O presente, então, é a nossa chave para desvendar o que aconteceu lá atrás. Certo. Então a gente já sabe que o livro existe e que as regras do jogo são as mesmas há muito tempo. Agora, a pergunta é: como, na prática, a gente aprende a gramática para ler essas páginas de pedra? Existem basicamente 3 regras de ouro. A primeira é sobre como as camadas se formam. A segunda, como elas se empilham. E a terceira que usa os fósseis para correlacionar tudo. Juntas, elas nos permitem organizar a história em uma sequência lógica. Vamos focar principalmente nas 2 primeiras, que são o alicerce de tudo. A primeira regra é o princípio da horizontalidade original. O nome parece chique, mas a ideia é super simples. Pensa em areia se assentando num copo com água. A gravidade sempre puxa tudo para baixo, né? Então ela forma uma camada retinha, horizontal, no fundo. Nos oceanos e lagos, em uma escala gigantesca, acontece a mesmíssima coisa. E o mais legal é que isso não é só teoria, não. É só olhar para a natureza. Essas formações rochosas no Colorado, nos Estados Unidos, mostram isso perfeitamente. As camadas estão lá, empilhadas como se fossem panquecas, cada uma representando um momento diferente no tempo. Tudo preservado. Aí vem a segunda regra, que é o princípio da superposição. Essa é talvez a mais óbvia de todas, mas é fundamental. Numa pilha de rochas que não foi bagunçada, a camada que está embaixo é sempre a mais antiga, e a que está no topo é sempre a mais nova. Parece simples, mas é essa ideia que nos permite começar a montar a cronologia da Terra. Mas, claro, como em toda boa história de detetive, as coisas nunca são tão simples assim. O registro geológico raramente é perfeito. Na maioria das vezes, é como encontrar um livro muito antigo com capítulos inteiros que foram arrancados. Essas páginas que faltam têm um nome técnico: discordâncias. Elas estão como cicatrizes nesse livro de rochas, representando enormes intervalos de tempo, onde a história, em vez de ser escrita, estava sendo apagada pela erosão. Vamos ver como uma página dessas pode sumir. Imagina o fundo de um mar antigo. Por milhões de anos, a história vai sendo registrada ali perfeitamente. A camada A se deposita, depois a B, a C, a D, tudo numa sequência contínua. Aí as forças tectônicas da Terra entram em ação e empurram todo esse bloco para cima, para fora do mar. Pela primeira vez, essas rochas ficam expostas ao vento, à chuva, e a erosão, que é tipo a borracha da geologia, começa o seu trabalho desgastando a camada mais nova, a camada D. E com o passar de milhões de anos, a erosão é implacável. No nosso exemplo, ela não só desgastou, como removeu completamente a camada D. Um capítulo inteiro da história do planeta simplesmente sumiu. E ela continua, já começando a atacar a camada de baixo, a C. E, finalmente, a Terra afunda de novo e o mar volta a cobrir a área. A deposição de sedimentos recomeça. Uma nova camada, que a gente vai chamar de E, começa a se formar. Só que ela não se assenta sobre a D, que não existe mais. Ela se assenta direto na superfície toda erodida da camada C. Essa linha de contato entre a C e a E é a nossa discordância, a prova do crime, a cicatriz que marca o tempo perdido.
Colocar os eventos em ordem já foi um passo gigantesco, mas os detetives geológicos queriam mais. Eles precisavam de datas, de idades exatas. E a grande virada de chave veio com a descoberta da radioatividade, que deu aos cientistas uma ferramenta que eles nem sonhavam, um relógio atômico, que já vinha embutido nas próprias rochas. Isso permitiu que a gente saísse da idade relativa, que é só saber que a camada C é mais antiga que a E, e passasse para a idade absoluta, que nos diz exatamente quantos anos cada rocha tem. É a diferença entre saber que a Primeira Guerra Mundial veio antes da Segunda e saber que elas começaram em 1914 e 1939. E como esse relógio funciona? A chave está em elementos radioativos que ficam presos dentro dos minerais. A gente pode chamar eles de átomos pai. Com o tempo, eles decaem e se transformam em outros elementos estáveis, os átomos filho. E o mais incrível é que essa transformação acontece a um ritmo constante e previsível, que não é afetado por absolutamente nada, nem calor, nem pressão, é um tic-tac perfeito. Esse tic-tac é medido em algo chamado meia-vida. É o tempo que leva para que metade dos átomos pai se transforme em átomos filho. Então, ao medir a proporção de pais que ainda restam e de filhos que já se formaram, os cientistas conseguem calcular há quanto tempo o relógio começou a contar, ou seja, o momento exato em que aquele mineral se formou. E assim, juntando todas as peças do quebra-cabeça, a ordem das camadas da estratigrafia, com as datas precisas da datação radiométrica, os cientistas finalmente conseguiram montar a linha do tempo completa do nosso planeta. O caso foi solucionado. E a conclusão de toda essa investigação geológica é uma coisa de cair o queixo. A Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. É uma quantidade de tempo tão absurda que a nossa mente nem consegue processar direito. E pensar que tudo isso foi decifrado a partir de pistas nas rochas. E este é o resultado final, a escala de tempo geológico. É o calendário oficial da Terra. Cada nome desses aqui, Adeano, Arqueano, Mesozoica, representa um capítulo único e gigantesco na história do planeta, marcado por eventos dramáticos como extinções em massa, a explosão de novas formas de vida e a dança lenta dos continentes. Olhar para esse passado imenso nos leva a uma pergunta que é inevitável. Nós somos só uma pequena parte do capítulo mais recente da Terra. Que tipo de marca nossa civilização vai deixar nas camadas de rocha para os futuros geólogos lerem? A história, afinal, continua sendo escrita neste exato momento.